pessoal, tudo bem? Eu espero muito que você esteja bem e seja bem-vinda a mais essa aulinha aqui. É uma aulinha mais simples, mas eu quero mostrar mesmo a forma que eu vou pintar essa ferradura, tá? Que é um tom meio acobreado, um pouquinho de ouro, tá? E se você quiser pintar só essa ferradura, eu vou deixar o projeto salvo no meu Facebook, tá? E também vou deixar o projeto, acredito que já esteja lá, mas eu vou dar uma olhadinha. Vou deixar o projeto com as rosas também, tá? Que é um projeto bem bonito para esse tipo de tecido mesmo, Catita Gold, tá? Que tem umas rosas vermelhas. Aí, se você quiser adicionar as rosas, né? Fica a seu critério, tá bom? Então, na aula de hoje, vamos à ferradura. Então, como vai ser um tom mais fechado, não vai ser aquele tom ouro, mas vai ser um pouco mais cobreado, eu vou utilizar uma mistura de tons, tá? Vou começar com o ocre ouro, né? Numa beiradinha aqui, ó. Vamos imaginar que ela vai ter claridade nessa parte. E aqui no meio aqui, tá? Todo meio aqui. Aqui embaixo vai ficar mais escurinha, né? Então, no lugar que tem mais claridade, a gente capricha mais com esse ocre ouro aqui, ó. Vem trazendo. Tô utilizando o pincel da Castelo C523, número 6, tá? Pode preencher aqui. Aí, vou utilizar um pouquinho de diluente para ajudar a espalhar melhor. Então, preencheu com, mais ou menos, com um ocre ouro. Vamos utilizar um pouco desse cinza lunar. Eu já vou começar delimitando certas partes aqui da ferradura, porque ela tem umas divisóriazinhas, né? Então, a gente tem que atentar nessas divisórias. E vai mesclando uma cor com a outra. Aqui também pode trazer pra cá. Ó, né? Ela vai ficar um degradezinho. Pode passar um pouco aqui a sujeirinha do pincel em cima desse ocre ouro aqui, ó. Pra dar uma apagada nesse amarelo, muito amarelo, tá? Aqui, vamos vir com cinza. Esse aqui é o cinza chumbo, tá? Cinza chumbo. Você, se quiser utilizar o cinza normal, pode ser também, ó. Vamos colocar mais na sombrinha aqui desse lado. E puxando pra cá. Tá? O importante é fazer certinho esses risquinhos da ferradura, né? Pra ela ficar o máximo possível retinha, tá? Então, aqui ficou mais escuro, né? E pra lá mais claro, né? No lugar que, aqui nessa beiradinha aqui, ó, a gente vem com um pouquinho de branco, ó. Sempre tirando o excesso aqui, porque é pouquíssima tinta que usa, tá? Ó, vem mesclando com esse cinza chumbo. Tá? Então, por isso que ela vai dar esse tom mais acobreado, tá? Por causa que a gente vai incluir o branco em cima. Vem com o branco, puxando pra cá. Tá? Então, a base sempre vai ser essa misturinha. E agora, a gente entra com um pouco de sépia, bem pouquinho, tá? Pega no pincel, tira o excesso aqui, ó. E no lugar que a gente coloca o cinza chumbo, a gente vem com sépia, dando mais uma envelhecida nesse efeito de cobre aqui, ó. Puxa pra lá, puxa pra lá. Então, não carregue muito de tinta, vai colocando de pouquinho em pouquinho. Aqui você coloca bem pouquinho também, ó, tá? Aí depois, conforme vai secando, a gente vai retocando as partes de branco, tá? Que a luz seca, né? Nós vamos fazer. Então, utilizadas essas 5 cores, vamos dar continuidade no restante da ferradura, né? Que é somente seguir essa base mesmo. Aqui nas partes de mais de sombra, né, que ela tem uma dobra, eu vou carregar mais de sépia, tá? Mas a base é a mesma, ó, vem com um pouco de ocre ouro, não precisa encher de tinta, tá? Coloca um pouquinho e vai esparramando a sua sujeirinha, tá? Em seguida,
coloca aqui embaixo. E vem puxando pra baixo aqui. Sempre mesclando bem. Se necessário, utiliza um pouco desse diluente. Diluente ou clareador, tá? Se você não tiver o diluente, pode ser o clareador. Ó, fez a base lá, vem com o sépia agora. Sépia, cuidado que é bem pouquinho, tá? Eu espero que esteja dando pra enxergar. Ó, coloca na linha aqui, sempre na sombra, tá? Ela já deu uma escurecida bastante, né? E vem puxando pra baixo também. Então, todo lugar de sombra a gente vai fazer esse mesmo efeito. Ocre ouro, cinza chumbo e sépia. Vem trazendo pra baixo. Sempre mesclando bem, né? Limpa o pincel, toda vez que você usar o sépia, dá uma limpadinha na água lá. Aqui a gente já vai começar a dar uma clareadinha, então vamos vir com o ocre ouro. Coloco o ocre ouro aqui. Como eu disse, não precisa muita tinta, tá? Ó, vem mesclando uma cor com a outra. Uma que esse tecido ele é fininho, né? Então ele agrega bem a tinta, tá? Então não precisa ficar carregando muito de tinta esse tecido aqui, tá? Como eu mencionei, esse tecido é o tecido Catita Gold, tá? Da marca... Agora me fugiu o nome. Daqui a pouco eu lembro, eu coloco aqui na legenda aqui, tá? Então, deixei um espacinho aqui sem pintar. Vou vir com um cinza lunar, ó, em cima desse ocre ouro. Então, no lugar que eu não quero que fique muito escuro, eu utilizo o cinza lunar ao invés do cinza chumbo, tá? Então, venho aqui com esse cinza lunar, ó, esfumando pra cima desse ocre ouro. Bem pouquinho também, não carrega muito de cinza, tá? Limpo o pincel. Aqui no lado de cá, eu vou deixar ele mais escurinho, tá? Então, eu venho com o cinza chumbo, ó, fazendo... Deixa eu depositar ali a tinta primeiro, depois eu venho esfumando. Eu gosto de fazer por parte, tá? Você vai preenchendo por partes pra não se perder, tá bom? Ó, vem com cinza chumbo, leva lá pra cima do ocre ouro. Um pouquinho de diluente aqui. E vem mesclando uma cor com a outra, tá? Então, ela ficou aqui um pouco mais clara, aqui bem mais escura, tá? Daí, no meio, a gente vai passar o branco depois. Abaixo, em cima desse cinza chumbo, a gente vem com o sépia. É um pouquinho complicadinho no começo, mas depois que você for pintando, você vai vendo, né, que é fácil. Colocou lá, não esparrama toda essa tinta que tá aqui, ó. Tira o excesso da tinta no pincel, aí sim você vem, ó, só espalhando essa tinta que tá aqui, tá? Esse que dá o aspecto mais envelhecido, né? Agora a gente vai vir com um branco, deixa eu botar no pincel aqui. Vem com branco, meu branco tá muito mole, então eu tiro um pouco o excesso. E vem clareando o lado daqui de fora, tá? Por cima de tudo. Então, é uma camada, né, que a gente vai construindo aqui. A base sempre ocre ouro, daí a gente vai construindo essa camada. Por isso que vai dando esse efeito de ocre, né? Ocre meio dourado envelhecido, tá? Repetindo esse branco aqui, nós vamos precisar retocar depois, tá bom? Então, vou fazer esse processo em toda essa volta aqui de fora primeiro, tá? Aqui embaixo a gente vai deixar ele um pouquinho mais escuro, né? Então, vamos começar
preenchendo de ocre ouro. Já levando lá pra cima, pra se juntar uma cor com a outra. Preenche tudo aqui. Aqui embaixo nós vamos carregar um pouco mais de sépia, tá? Ela. Vou preencher até aqui, tá? Feito esse processo, aqui nós utilizamos o cinza lunar, né? Aqui eu vou começar a utilizar o cinza chumbo direto. Vem com o cinza chumbo. Eu gosto de depositar primeiro, depois vim, ó, trazendo em cima do ocre ouro, tá? Pega de um ladinho só do pincel, deposita, assim você tem mais firmeza na mão também. Um pouquinho mais. Um pouquinho torto aqui. Eu também tenho mão muito firme para esse contorninho, então tem que ser um pouquinho mais devagar, né? E daí sim você vem espalhando acima do ocre ouro, tá? Aqui, como eu disse, pode deixar ele mais escurinho. Borrou um pouquinho aqui, não tem problema. Depois a gente dá uma disfarçada. Então, aqui vem com o ocre ouro. Ocre ouro não, o cinza chumbo um pouco mais acima desse ocre ouro. Tentar fazer mais retinho. Aqui, tá? Aí, vamos vir com o sépia. Carregando mais, ó, na segunda demão agora. Em cima desse cinza chumbo, né? A gente carrega um pouco mais com esse sépia. Coloca aqui, mesma coisa, né? Deposita aqui embaixo, vai puxando lá pra cima. Se vê que tem muita tinta no pincel, tira o excesso aqui. Aí você dá uma boa mesclada aqui com um tom no outro, pra não ficar aquele risco assim, né? Então, aqui embaixo ela ficou um pouco mais escura que aqui do lado. Aqui embaixo também eu vou vir com o sépia direto. Coloco o sépia aqui. Embaixo dessas taxinhas, né, da própria ferradura mesmo. E venho trazendo também pro meio do ocre ouro, tá? Coloca aqui. Coloca aqui. E dá aquela esfumada. Se ficar um pouco torta, a gente, quando for fazer essa parte, a gente traz um pouco pra cá. Limpa lá. Aqui eu vou utilizar bem pouco branco mesmo, ó. Bem aqui no meio, aqui, ó. Pra dar um toquinho de luz também, por mais que ele esteja mais escuro aqui. Aqui no meio, deixar ele mais clarinho, tá? Então, essa parte aqui do lado, você repete esse processo aqui, ó. Vem com ocre ouro no cantinho, preenchendo tudo aqui. Aqui embaixo também é igual aqui. Vem com ocre ouro. Já vem mesclando um tom com o outro aqui, ó. Pra não aparecer a divisória, né? Aqui assim, a gente vai usar o cinza chumbo. Aqui nós não usamos o cinza chumbo, foi direto o sépia, né? Então, aqui, ó, vem com cinza chumbo. E
vai esfumando essa cor acima do acrílico. Então, um pouquinho de tinta vai realizando, né, o trabalho. Não precisa colocar muita tinta no tecido, tá? Ó, na outra ponta, a gente vem com um cinza lunar. Coloco aqui. Vem puxando e esfumando também pra cima desse acrílico. Um pouquinho mais cinza lunar. Coloco em cima dessa risca. Uma leve falhadinha aqui, ó. Consertar com esse próprio cinza chumbo. Não, cinza lunar, perdão. Passou o cinza lunar, vem esfregando assim o pincel para mesclar os tons, tá? Então, como aqui ele vai ser mais clarinho igual aqui, né? A gente capricha mais com o branco também. Coloco o branco bem mais na beiradinha aqui, ó. Vem puxando, terminando aqui mais ou menos. Em vez de deixar assim, vem, ó, mesclando. Se achar que ficou muito branco, né? Depois a gente retoca com o acrílico. É que meu branco tá muito diluído, então ele acaba que fica muito branco. Vem com o acrílico por cima. Aí ele dá uma amareladinha a mais, tá? E depois a gente vai clarear esses espaços também. Aí vai ficar mais clarinho. Conforme vai secando, você vem clareando, tá? Então, do lado de cá é a mesma coisa, né? Ó, vem com o acrílico. Trazendo tudo pra lá. Passa um pouquinho aqui. Em seguida, o cinza lunar, né? A gente coloca aqui, ó. E puxa pra lá. Então, a ponta daqui vai ser sempre mais clara, igual essa. Coloco o cinza lunar aqui. E venho puxando a sujeirinha pra lá. Um pouquinho mais aqui embaixo. Tem uma sombrinha aqui embaixo. Aqui. A gente começa já a escurecer. Vem puxando lá. Aqui, assim como vai ficar mais escuro, a gente vem com o cinza chumbo, ó. Delimitando, né, as quinas da ferradura, tá? E o branco, né? Acho que eu vou trocar esse branco, ele tá muito... Eu sempre deixo um branco mais diluído no potinho, aí ele fica bem forte, sabe? Que o branco, a tinta branca, ele tende a ficar mais grossa, né? Então, eu deixo ele mais molinho. Ó, coloco o branco nessa pontinha. Vou puxar um pouco pra baixo, que está muito lá em cima, né? E o branco na outra ponta aqui, ó. E vem trazendo em cima desse acrílico. Sempre eu utilizo o branco em cima do ocre para tirar um pouco esse amarelão dele, tá? Por último, o sépia, né? Vem com sépia nessas partes mais escuras. Pode trazer um pouco aqui para esse lado aqui também. Um pouquinho aqui em cima, ó, para tirar essa marcação do carbono. Dá uma sujadinha aqui pra cima. Vou fazer aqui também. Somente com a sujeirinha do pincel, tá? E aqui embaixo, mesma coisa. Vamos vir com cinza chumbo.
trazendo aqui para baixo. E o sépia, né? Coloquei muita tinta. Tudo bem se você usa... Aqui tem vários tipos de pessoas, né? Tem gente que gosta de usar bastante tinta. Eu coloquei o ocre e ouro aqui agora, tá? Tem pessoas que utilizam pouca tinta, tá? Eu prefiro utilizar pouca tinta e assim, mesclando bem uma cor com a outra, tá? Mas tudo bem também você colocar muita tinta aqui, tá bom? A sua pintura vai ficar um pouco mais, assim, grossa, tá bom? Ó, fizemos o mesmo jeito dali, aqui, né? Aqui embaixo vai ser a mesma coisa que fizemos aqui, ó, tá? Então, vem com ocre ouro, mesclando tudo. Sempre mescla bem uma cor na outra, tá? Em seguida, o cinza lunar. Aqui na parte de dentro, eu vou utilizar o cinza lunar. Aqui não vou colocar cinza, tá? Porque ele vai ficar... O cinza, ele vai nessa voltinha aqui de dentro. Aqui eu não vou colocar cinza. Em seguida, o cinza chumbo. E vou levando acima desse ocre. Tá? Então, vai ser somente essas três cores, ó. O ocre ouro. O cinza lunar. E o cinza chumbo. E vai subindo lá pra cima do ocre ouro, tá? Aí sim, depois que você preencher dessa forma aqui no meio, vem com o branco aqui, ó, que aqui ela vai ficar bem mais clara, tá? Passo o branco aqui. E traz tudo, vai mesclando tudo pra ficar bem misturadinho, né? Então, esse processo aqui você vai fazer em toda essa volta aqui, ó, desse espacinho aqui, tá? Eu vou fazendo aqui, acelerando o vídeo, pra gente dar continuidade aqui, senão eu vou ficar repetindo muito a mesma coisa, tá? Mas é simples, só seguir esse mesmo passo a passo. Então, pessoal, terminei aqui essa base, né? Agora eu vou vir com o sépia, tá? Somente a sujeirinha, eu vou fazer o mesmo processo, tá? Ó, deixa mais escurinho. Em cima do cinza, tá? A gente vem com esse sépia aqui, ó, pra dar o sépia que dá esse ar de envelhecido também. Então, a gente vem somente com a sujeira do pincel, ó, passando acima de tudo aqui, onde a gente colocou o cinza, tá? Não coloca em cima do branco, tá? Só do cinza. Ó, pego o sépia lá, tiro o excesso e venho distribuindo aqui, ó. Bem simples também, não tem segredo, né? Essa aqui é a base, tá? Depois nós vamos fazendo os reajustes, né? Embaixo das taxinhas aqui, tá? Então, fiz essa base. Agora, nós vamos aqui pra dentro, aqui. Vou deixar aqui por último, que ele é um pouquinho mais... Não é complicado, mas isso aqui, porque tem essas taxinhas aqui. Então, aqui no último... Na última voltinha aqui, a gente vem preenchendo com o ocre ouro. E vai formando a ferradura, né? Parece que vai ficar esquisito, mas no final fica bonito, né? Ó, preenche de ocre ouro. Basicamente, é o mesmo processo, tá? Ó, só que aqui, ó, nós deixamos... Vamos deixar mais escurinha, né? Então, vem com o cinza chumbo.
Por que que eu utilizo os dois tipos de cinza? Para dar essa mesclada de cores mesmo, para ficar mais diferente, tá? Ó, vem com cinza nessa parte de dentro aqui, ó. Sempre deixando muito bem retinho aqui, né? O máximo que você consegue. Às vezes a gente dá uns errinhos mesmo, é normal, né? Tá? E agora, a parte lá de fora aqui, ó, vai ser mais clara. Então, a gente vai vir com o branco direto aqui, ó, nessa linha. Passa o branco e vem trazendo pra lá, né? Em cima do cinza, tá? Então, ó, aqui vai ficar mais escuro, aqui fora mais clarinho. E essa sequência você vai seguindo em tudo aqui, ó. Vem com ocre e ouro. Aqui na divisóriazinha, vem com cinza chumbo. Fazendo a sombrinha, né? Tentando deixar reto, né? Às vezes fica meio torto mesmo. Aí, lá no outro lado, vem com branco. Vou relembrar, tá? Todos os lugares que a gente passou branco, depois a gente precisa retocar, tá bom? Tá? Aí, pode terminar de fazer todo esse processo aqui com cinza, o ocre e o branco. Aí, depois você vai fazer com o sépia, a mesma coisa. Vem nessa parte de dentro aqui, passando somente a sujeirinha do pincel com o sépia, para dar um pouco mais de profundidade ainda, tá? Vem mesclando pra cá. Então, pode fazer primeiro essa base aqui de ocre com cinza e branco, tá? Todo aqui. Depois, você vem com o sépia, tá bom? Então, vou fazendo aqui e adiantando o vídeo. Então, finalizei aqui esse meinho, né? Aqui ela tá um pouquinho mais fina, eu utilizei o pincel da C521, da Castelo também, número 4, tá? É que ela tá meio de ladinho assim, né? Então, aqui ela deu uma afinadinha, tá? E eu comecei a clarear algumas áreas já, ó, como tá sequinho. Você vem com um branco, ó, tá? Um branco seco, tá? E começa a clarear em alguns pontos já, ela já vai dando outro aspecto para pintura, tá? Ela não fica tão escura. Coloco o branco nessas áreas de luz, tá? E vem puxando, espalhando esse branco para dar esse aspecto envelhecido, tá? E enferrujado. Então, aqui eu não vou retocar agora, porque tá muito molhado, ela nem vai aparecer. Você pode terminar de pintar tudo para depois fazer esse retoque. Aí você vem nessas áreas que a gente determinou que fique mais claro, ó, vem com branco seco, tá? Ela vai dar essa apagada nesse amarelo aqui, ó, tá? Ó, aqui também, ó, tá sequinho, ó, então pode passar o branco aqui, ó. Tá? E cuidado para não ficar essa marca aqui, então você espalha bem aqui, ó. Pra gente ver a diferença, ó, passar do branco sem o branco, tá? Então, ela vai ficar cor mais envelhecido, né? Assim, cobre mesmo, tá? Então, como aqui tá molhado, eu vou fazer depois, vamos pro meio agora. O meinho eu vou utilizar o sépia, que ela tem uma taxinha aqui, ó. Então, eu venho com sépia direto, tá? Pode preencher aqui, que ela tá muito pequenininha, né? E depois, no meio, ó, pra dar claridade, a gente vem com branco, ó, espalhando, tá? Mas são
pouquinho de ocre ouro no meio para não ficar muito amarelo. Então, nesses minions, você só passa uma sujeirinha de ocre ouro aqui, ó. Pra não ficar muito escuro, quer dizer. Aí, nas pontas, você vem com esse sépia, trazendo pra cima desse ocre ouro. Pode carregar um pouco mais de tinta agora, tá? O pincel. De um lado e de outro, fazendo a voltinha da taxinha aqui, ó. E leva lá pra cima. Aí, se vê que tá ficando muito escuro, coloca um pouquinho mais de ocre ouro no meio aqui, ó. E vem mesclando um tom com o outro. O importante é que fique esse efeito aqui. Deixa eu terminar aqui pra gente olhar. Ó, esse efeito de aqui, sombra, luz, sombra, né? Vou fazer mais uma. E no meio a gente vem com o branco, né? Clareando, só vem jogando lá pros lados, assim, tá? Vou fazer o próximo aqui, mesma coisa. Coloco o sépia no cantinho aqui. Que a taxinha nós vamos fazer depois, tá? Pode passar um pouquinho até em cima da taxinha, não tem problema. Traz pra cá. Do outro lado, coloca o sépia aqui, leva lá pra cima. Desculpa se às vezes eu tô falando muito baixo, nem percebo. Dos lados aqui também, ó. Acabei que não passei aqui, mas pode passar dos ladinhos aqui. E vai mesclando. Aí, pra não ficar essa cor assim feia, né? É tudo marcado, vem com mais ocre e ouro, pra deixar tudo mais mescladinho. E por último, o branco no meio. Coloca o branco, dá uma sujadinha. E assim eu vou fazer em todos esses buraquinhos aqui, ó, tá? Eu vou fazendo aqui, pra gente vir, por último, fazer as taxinhas. Então, eu vou fazendo e acelerando o vídeo, tá? Então, completei aqui, tá? Em algumas áreas ficou um pouquinho mais amarelo, aí eu vou deixar secando e depois eu venho com o sépia retocando aqui, ó, tá? Como eu coloquei o diluente, ele dá uma leve clareada, né? Então, eu vou esperar secar bem pra depois vir retocando essa parte do sépia também, tá? Daí, essas taxinhas, eu vou fazer assim, coloca tem uma bolinha no meio, mas pode passar por cima, tá? Então, pode pegar mais tinta. Ela é meio quadradinha, né? Então, vem com o ocre ouro. Em seguida, coloca um pouquinho de cinza chumbo, vai mesclando. Tenta fazer um quadradinho com o próprio pincel mesmo, tá? Ela vai ficar meio manchadinha assim mesmo, tá? Fez a bola, essa base, vem com um pincelzinho menorzinho. Esse aqui é o número 0 da Castelo C521. Pega o branquinho no pincel e só dá uma bolinha assim no meio, tá? Já ficou meio grandinha por conta do... Tá? Vou fazer de novo, tá meio esquisito isso aqui, ó. Dou uma clareadinha, né? Vou colocar uma basezinha de sépia, tá? Eu vou fazer de novo, a próxima vai ficar melhor. Ó, vem com sépia no meio. Faz essa marcação também. Ai, acabei manchando aqui, mas tudo bem, não tem problema. Depois, sim, a gente põe um branquinho no centro. Espero que esteja dando pra enxergar. Deixa eu tentar aproximar mais. Acho que foi.
Vou fazer de novo, então. Pega o ocre ouro, tá? Acho que dá pra ver, né? Coloca, preenche como se fosse um quadradinho, assim, ó. Toda essa parte aqui da taxinha, tá? Em seguida, vem com cinza chumbo, fazendo... Pode passar por cima mesmo, que ele não vai ficar muito cinza, ele vai ficar meio mescladinho, assim. Com um quadradinho, né? Agora, no centro, vem com um pouco de sépia, ó. Só a sujeirinha assim mesmo, pra dar uma profundidade. E depois vem com um pontinho de branco aqui no meio. Tá? Que depois nós vamos dar uma clareadinha dos ladinhos. Então, vou fazer mais um. Preenche tudo de ocre ouro. Não dando pra enxergar bem, né? Em seguida, o cinza chumbo. Pode passar por cima, ele vai ficar um tom mesclado, não vai tampar totalmente o ocre ouro. Depois, o sépia no meio, aqui, ó. Pode colocar só um pouquinho de tinta e esfregando o pincel assim. Vai ficar um quadradinho, né, redondinho. Depois, pega o branco e vem em cima desse sépia, faz o mesmo processo. Um pouquinho mais de branco. Tá? Aí depois nós vamos vir clareando, mas pode fazer tudo esse processo em todas as tarraxinhas, ó. Pode passar um pouco dos lados para tirar essa marcação do sépia aqui do lado, ó. Deixa ele meio quadradinho assim mesmo, tá? Vem com o ocre ouro. Em seguida o cinza chumbo. Misturando tudo aqui para tirar esse amarelão do ocre ouro. Depois o sépia no meio. E por último, um branquinho aqui. Tá? Então, esse processo você vai fazer em todas essas taxinhas aqui. Então, finalizado esses processos das taxinhas, vou deixar secar pra gente vir clareando um pouquinho depois. Enquanto seca lá, a gente pode vir clareando essas áreas aqui com branco. Então, não tem segredo, só vir com um pouco de branco mais seco, espalhar bem. Tira o excesso aqui primeiro no paninho e vem depositando e espalhando essa tinta, para que fique um pouco mais claro, tá? Se acontecer isso aqui, ó, de você passar em cima do sépia, vem com mais sépia, do lado que você errou, né? Consertando aqui, ó, deixando mais escuro, tá? Então, é só fazer esse processo em toda essa... Aqui eu vou deixar mais clarinha, né? Então, carrega mais de branco aqui, ó. Essa parte aqui do centro aqui, ó. Então, você vai vendo, ó, adicionando a luz, onde você quer que fica mais claro, né? E a sombra, né? No lugar que você gostaria que ficasse mais escura. Tá vendo? Ela já deu uma clareada nessa área. A gente pode deixar um pouco mais claro aqui também, ó. Desse lado aqui. Então, vem com branco. Deixando um pouquinho mais claro aqui. Aí, você vai falar, ah, ficou muito branco. Volta com o ocre ouro aqui em cima. Somente a sujeirinha do pincel vai espalhando acima desse branco, tá? Que ele vai dar uma fechada no branco, tá? Aqui do lado aqui, vou passar um pouquinho só, porque ela tá mais escura, né? Nessa parte aqui. Então, vem com um pouquinho de branco, espalhando aqui também.
Então, essa parte do retoque é a mais fácil que tem, né? A gente vai analisando o lugar que aqui fica mais claro e vem retocando. Não tem segredo. O branco seco, né? Ele é mais fácil de distribuir ainda. Pega aqui, nessa parte de dentro aqui, ó. Pode deixar ela mais branquinha. Trazendo aqui pra cá. E sempre tirando essa marcação. Tá? A parte daqui de fora ela também tá um pouquinho molhada ainda, mas dá pra gente fazer. Aqui também deixa mais clara. E sempre espalhando. Tá? Outras áreas também, ó. Coloco um pouco de luz aqui. Um pouquinho aqui. Então, o branco seco, ele dá toda a diferença na pintura, na finalização, tá? Eu aconselho colocar, tá bom? Se você quiser uma ferradura mais clarinha, tá? Aqui no centro, ó, vamos ir retocando o branco também. Espalha bem. Espalha bem. Tá? Se quiser um pouquinho mais escura, vem com o sépia. Tira bem o excesso aqui de tinta. Vem passando em cima desse branco. Ele vai dar uma apagadinha a mais, não vai ficar tão branco, tá? Porque como ele é profundo, essa parte aqui, né? Então, vamos deixar ela mais escurinha mesmo. Tá, aqui, vou colocar um pouquinho mais de sépia aqui, que secou aqui, né? Deixar um pouquinho mais escura. Um pouquinho aqui também, ficou muito amarelo. Então, tudo é percepção, tá, pessoal? Você vai analisando onde que tá mais amarelo, onde que tá mais branco, você vai adicionando as cores, tá? Que às vezes, assim, eu ensino passo a passo, mas às vezes, por exemplo, eu coloco pouca tinta, né? Aí você coloca mais, aí fica com um tom diferente, mas tudo bem também, não tem problema. O importante é você pintar do seu jeito também, tá bom? Então, a ferradura basicamente tá pronta, né? Nessas taxinhas aqui, ela tá molhada, tá? Mas depois, quando dá uma boa secada, você vem retocando. Pode vir dos ladinhos aqui também, da taxinha, pra diferenciar que é uma taxinha aqui, ó. Vem fazendo esse retoque também com o branco, ó, de um lado e de outro. Tá? E deixa espalhadinho assim também. Ela tá bem molhadinha, não vou nem mexer direito, tá bom? Então, basicamente é isso. Conforme vai secando, você vai clareando. Deixa eu só aumentar aqui pra gente ver direitinho como ficou. Ó. E a ferradura, o tom de cobre fica assim, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Lembrando, eu vou deixar o projetinho salvo lá na minha página do Facebook. Deixe o seu like, o seu comentário, né? O que você gostou, se você gostou, o que eu posso melhorar, tá bom? E te vejo nos próximos vídeos. Agradeço imensamente por você ter acompanhado essa aula aqui. Um grande abraço e até a próxima!